Olá, eu sou a Larissa Tavares, acadêmica do curso Licenciatura em Matemática da Universidade do Vale do Itajaí, Univale, e hoje vamos falar sobre propriedades da potenciação. Então vamos lá? Ficha técnica. O objetivo do nosso vídeo é explorar as propriedades da potenciação, e a habilidade a ser desenvolvida, segundo a BNCC, é a EF08MA01. Potenciação. A potenciação é quando se expressa um número em forma de potência. É quando um mesmo número ele é multiplicado diversas vezes e então podemos substituí-lo por uma base e elevar essa base a um expoente, a base sendo o fator que se repete e o expoente o número de fatores. Então, a potenciação é uma operação matemática utilizada para escrever de forma simplificada números multiplicações muito grandes. Por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O resultado dessa multiplicação é 16. E escrevendo de forma simplificada temos: quantas vezes? Qual é o nosso fator que se repete? É o número 2. E quantas vezes ele se repete? 4 vezes. Então temos 2 elevado a 4, que também é igual a 16. Então, a forma simplificada de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado a 4. Propriedades da potenciação. Aqui temos a seguinte propriedade: quando o produto de uma potência ele possui a mesma base. E quando isso acontece, devemos sempre conservar a base e somar os expoentes. Por exemplo, aqui eu trouxe dois exemplos. O primeiro, 2 elevado a 3 multiplicado por 2 elevado a 2. Então, aqui o produto da potência, ele possui a mesma base, que é o número 2. Então, vamos manter ela, conservar, e vamos somar os expoentes. Então, 3 mais 2 é igual a 5. Então, ficará 2 elevado a 5, que é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 32. Segundo exemplo, 2 sobre 5 elevado a 4 multiplicado por 2 sobre 5 elevado a menos 2. O produto da nossa potência, a base continua a mesma, vamos conservar ela e agora somar os nossos expoentes. Então, 4 mais menos 2, mais com menos, jogos de sinais, é menos. Então, 4 menos 2 é igual a 2. Então, ficará 2 sobre 5 elevado a 2, que é o mesmo que multiplicar 2 sobre 5 por 2 sobre 5, e ficará, então, 4 sobre 25. Ainda falando sobre as propriedades da potenciação, anteriormente vimos os produtos, que é a multiplicação. Agora vamos ver os quocientes de uma potência, que é a divisão, quociente de potência da mesma base. Quando isso acontece, a gente vai conservar a base, permanecer a mesma base e subtrair os expoentes. Por exemplo, aqui o primeiro exemplo, eu tenho 9 elevado a 4 dividido por 9 elevado a menos 2. Então, vamos conservar a base, que é o 9, e subtrair 4 de menos 2. Então, nos jogos de sinais, menos com menos é mais. Então, eu tenho 4 menos menos 2, eu tenho 6. Então, o meu 9 será elevado a 6. E o que isso quer me dizer? Quer dizer que eu vou multiplicar o meu 9 6 vezes por ele mesmo. Então, eu tenho 9 elevado a 6, que é igual a 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. Isso me resulta em 531.441. Segundo exemplo, menos 2 sobre 3 elevado a 6
dividido por menos 2 sobre 3 elevado a 2. Então, vamos conservar a nossa base, menos 2 sobre 3, e vamos subtrair os nossos expoentes. 6 menos 2, 4. Então, menos 2 sobre 3 elevado a 4. Isso quer me dizer que eu vou fazer a multiplicação de menos 2 sobre 3 por menos 2 sobre 3, vezes menos 2 sobre 3, vezes menos 2 sobre 3. E isso me resulta em 16 sobre 81. Por que ficou positivo? Porque todo número que é elevado a um número par, ele vai ficar positivo. Se, por exemplo, tivesse sido elevado a 3, o resultado final seria negativo. Então, gente, a propriedade da potenciação, ela vem para isso, para a gente simplificar essa operação que a gente está realizando. Ia ser muito ruim, assim, muito trabalhoso a gente fazer aqui a divisão de 9 sobre 4 dividido por 9 menos 2. Aí a gente fazer o 9 vezes o 9 vezes o 9 vezes o 9 dividido por 9 vezes o 9 vezes o 9. Então, a gente simplifica e resolve no final. É para isso que existem as propriedades da potenciação. A terceira propriedade que eu trouxe para ajudar nos cálculos, para facilitar, simplificar, é a potência de uma potência. Quando isso acontece, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Então, a base aqui a gente conserva e multiplica os expoentes. Então, vou conservar o 3 e vou elevá-lo a 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 3 elevado a 4, que é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 81. Segundo exemplo, 1 sobre 2 elevado a 3, e essa potência toda, ela é elevada a 2. Então, eu vou conservar a minha base, que é 1 sobre 2, e vou elevá-lo à multiplicação de 3 por 2, que é 6. Então, eu vou ficar com 1 sobre 2 elevado a 6, que é o mesmo que eu multiplicar o 1 sobre 2 por 1 sobre 2 por 1 sobre 2, por 1 sobre 2 e por 1 sobre 2, que é igual a, fazendo essa multiplicação, eu tenho 1 sobre 64. Então, essa propriedade, ela veio para simplificar essa operação que eu fiz, essa conta que eu resolvi. A quarta propriedade da potenciação é quando ocorre uma potência de um produto. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o 3 vezes o 4, que é o meu produto, elevado a 2. Quando isso ocorrer, eu transformo o produto de uma potência. Então, eu vou separá-los. Então, ficará o 3 elevado a 2 multiplicado pelo 4 elevado a 2. E agora eu vou resolvê-los separadamente. Então, 3 elevado a 2, que é o mesmo de 3 vezes o 3, é igual a 9. E o 4 elevado a 2, que é a mesma coisa que 4 vezes 4, eu tenho que é igual a 16. Então, agora, resolvendo, eu tenho que 9 vezes 16 é igual a 144. No segundo exemplo, eu tenho frações sendo elevada. Então, eu tenho 1 sobre 5 multiplicado por 5 sobre 3 elevado a 2. Então, eu vou transformá-los em um produto de potência, que então ficará 1 sobre 5 elevado a 2 multiplicado por 5 sobre 3 elevado a 2. Resolvendo-os, eu tenho 1 sobre 25 vezes 5 sobre 9. E agora, resolvendo essa operaçãozinha, essa multiplicação, eu terei, então, 5
sobre 225, resolvendo essa multiplicação, que dá para simplificar pelo 5, e então ficará 1 sobre 45. Essa é a propriedade que ajudou a gente resolver essa nossa conta. Agora vamos ver a potência de um quociente. Anteriormente vimos a potência de um produto. Agora vamos ver a potência de um quociente. E quando isso ocorre, a gente transforma em um quociente de potência. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a questão 1, menos 2 dividido por 1 elevado a 2. A gente vai transformar em um quociente de potência cada um, então ficará o menos 2 elevado a 2 dividido por 1 elevado a 2. Então, eu tenho que menos 2 elevado a 2 é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4, e o 1 elevado a 2, que é o mesmo que 1 vezes 1, que resulta em 1. Então, 4 dividido por 1 é igual a 4. Segundo exemplo, 1 sobre 4 dividido por 1 sobre 2 elevado a 3. Transformando em um quociente de potência cada um, eu tenho 1 sobre 4 elevado a 3 dividido por 1 sobre 2 elevado a 3. Então, 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4 é igual a 1 sobre 64, e 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, eu tenho que é 1 sobre 8. Então, fazendo essa divisão de 1 sobre 64 por 1 sobre 8, eu tenho que é igual a 1 sobre o 8. Então, essa é a propriedade que eu apresento a vocês para simplificar esse nosso cálculo, potência de um quociente. Para finalizarmos a nossa aula, então, vamos resolver um problema agora utilizando a potenciação. Questão 1. Em um sítio, há 12 árvores. Cada árvore possui 12 galhos e em cada galho tem 12 maçãs. Quantas maçãs existem no sítio? Então, quais são os dados que a gente tem do problema? A gente tem 12 galhos, 12 maçãs e 12 árvores. Então, vamos pensar o seguinte, o 12, ele vai ser a nossa base. E o 3 vai ser a quantidade, e o nosso expoente vai ser o número 3, que é a quantidade de vezes que a nossa base se repete. Por que 3 vezes? Porque eu tenho o galho, a maçã e a árvore. 3 vezes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 12 galhos por 12 maçãs, que me resultará em 144. Então, em 12 galhos, eu tenho 144 maçãs, mas o problema também me diz que eu tenho 12 árvores. Então, agora eu multiplico 144 por 12, que me resultará em 1.728. Então, o meu sítio tem 1.728 maçãs. Então, o que eu fiz? Eu multipliquei 12 por 12 por 12, que é a mesma coisa que 12 elevado a 3, que me resultou em 1.728 maçãs. A nossa aula vai ficando por aqui. Bons estudos, um abraço a todos e até a próxima!